Fala galera, continuando a corrigir a lista aí, vamos pegar as questões agora de calorimetria. Ó, questão 1. Um corpo de 100 gramas de massa, ao receber 2.400 calorias, varia sua temperatura de 20 para 60 graus Celsius, sem variar seu estado de agregação. O calor específico da substância que constitui esse corpo, nesse intervalo de temperatura, em caloria por grau Celsius é... Então, olha só, uma questão bem direta e simples, né? Ela está falando de um corpo que recebe energia e muda temperatura sem mudar estado de agregação. Então, é calor sensível, né? Então, olha só, Q igual a MC delta T. Então, 2.400 igual a massa 100 gramas, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura, né, que foi de 20 para 60 é 40. Pode cortar um zero com 1, outro zero aqui pode cortar aqui. Passa para o outro lado, né? Vai ficar ó, 24 dividido por 10 vezes 4 é 40. Isso é igual ao calor específico, né? 24 dividido por 40, ele vai dar quanto? Dá para simplificar isso aqui por 8. Aí vai ficar, vamos simplificar isso aqui por 8. Né? Divide por cima e embaixo por 8. Aí vai dar 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 é 0,6. 0,6 o quê? Ó, caloria, energia está em caloria. Massa está em grama e temperatura em graus Celsius. Então, 0,6 calorias por grama grau Celsius. Resposta certa, letra E. Número 2. O gráfico representa o calor absorvido por dois corpos sólidos MN em função da temperatura. A capacidade térmica do corpo M em relação ao do corpo N. Geralmente, quando ele fala assim, a questão fala uma coisa em relação à outra, você pega uma e divide pela outra, tá? Então, olha só, qual é a capacidade térmica do corpo M? A capacidade térmica do corpo M é a energia que ele precisa. O M é qual? É esse aqui, ó. Esse é o M, né? 550 para variar a temperatura dele, né? Em 50 graus, né? Até porque você olha aqui nesse gráfico. Se você pegar a tangente desse ângulo aqui, vai ser o cateto oposto, ó, calor, dividido pelo cateto adjacente variação de temperatura. Calor sobre variação de temperatura, de fato, é a capacidade térmica, né? Que é constante isso aqui. Bom, esse cara é a capacidade térmica, né, do M. Qual é a capacidade térmica do N? A capacidade térmica do N vai ser a quantidade de energia que você precisa, 110, dividido pela massa, 70, né? Aí vamos pegar a capacidade térmica do M e dividir pela capacidade térmica do N. Aí, ó, 550 dividido por 50 dividido por 110 dividido por 70, né? Vou repetir o primeiro. Ó, 550 dividido por 50 e multiplicar pelo inverso do segundo, né? Isso aqui eu estou fazendo principalmente porque dá para simplificar a nossa vida aqui, ó. Simplifica 550 com 110, divide os dois por 110. Aqui fica 1, aqui fica 5, né? E você ainda pode simplificar direto aqui, olha só. O 0 pode cortar aqui com 0, né, que é simplificar por 10, e o 5 corta com 5. Então, na prática, você vai ter o quê? Ó? Em cima aqui ficou 1, embaixo aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Sobrou apenas o quê? 7. Né? Então, um em função do outro, né, é 7. Né? Um em relação ao outro vai dar 7. Questão 3. A capacidade térmica de um corpo sólido é de 10 calorias por grau Celsius. Para que o corpo sofra uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, é necessário que o corpo receba no mínimo, né? Então, olha só, ele quer saber a energia. Capacidade térmica é a energia, né? O calor dividido pela variação de temperatura. Então, capacidade térmica vezes variação de temperatura é a energia. Então, olha só, 10 vezes 20 igual ao calor que vai dar quanto? Ó, 200. Né? Qual a unidade? Ó, caloria e grau Celsius? Desculpa, caloria e grau Celsius aqui tá certo? Então vai ser o quê? Ó? Caloria. 200 calorias que você vai ter. Letra B. Né? Só botar aqui, ó. Aqui foi letra D e aqui foi letra B. Questão 4. Ó, o gráfico representa a temperatura de um corpo em função do tempo. Ao ser aquecido por uma fonte que fornece calor a uma potência constante de 180 calorias por minuto,
Se a massa do corpo é 200 gramas, então seu calor específico é... Então, olha só. Ele ficou ligado 10 minutos, não é? Então, a gente pode falar que o calor, né? Lembrando que potência térmica, por exemplo, potência média térmica, ela é o calor dividido pelo tempo. Então, a potência média térmica vezes o calor, né? Vezes o tempo, igual ao calor. Então, olha só, 180 calorias por minuto vezes 10 minutos vai dar quanto? Vai dar 1.800 calorias. Em 10 minutos, esse corpo recebeu 1.800 calorias, não é? E a gente sabe que ele varia a temperatura, ele está variando direto a temperatura, tá vendo? Então é calor sensível, MC delta T. Então, ó, 1.800 calorias igual a massa dele, a questão falou que é 200, né? Vezes o calor específico, que é o que a gente quer, vezes a variação de temperatura. Ele estava em 20, foi até 120, então ele variou a quanto? 100, né? Então, olha só, corta dois zeros, vai ficar 18 dividido por 200 igual a calor específico, né? Aí aqui, vamos simplificar por 2, né? Porque embaixo vai ficar 100 e fica fácil de fazer conta. Ó. Divide por 2 em cima e embaixo. 9 sobre 100 dá 0,09 calorias por grau Celsius. Ok? Bom, então, mais uma questão fácil aí, né? Letra D é direta, só aplicação. Tranquilo? Vamos fazer agora a questão 5. Ó, questão 5. Uma pessoa bebe 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do seu corpo é praticamente constante e vale 36,5 graus Celsius, a quantidade de calor absorvido pela água é igual a... Aí, ó, dado o calor específico da água, tanto. Primeiro, eu estou misturando, né, a água com o corpo, né? E aí, a questão está falando que a temperatura do corpo é praticamente constante, não é? Isso significa que você pode considerar que a água ela vai ficar, né, elevando a temperatura dela até chegar na temperatura do corpo. É isso que está dando a entender. Então você vai considerar que a água ela variou a temperatura dela de 20 para 36,5. Então variou quanto? 16,5 graus Celsius. Tá? Então olha só, o calor necessário para isso é a massa dela, vezes o calor específico, né? Vezes a variação de temperatura. Então o calor vai ser, ó, 200 vezes 16,5 dá quanto isso aqui? Dá 32, 37, vezes 2 com mais 2, 0. 3.700 calorias. Tudo bem? 700 não, né? 3.300, fiz conta errada aqui. Isso aqui é 16. Enfim, 3.300 calorias. Letra B. Tudo bem? Questão 6. A questão 6 já tem mais detalhes, né? Olha só. Utilizando uma fonte de fornecimento contínuo de calor, aquece-se a pressão constante de uma atmosfera, né? Ou seja, nível do mar da Terra, 100 gramas de gelo, que são transformados em vapor superaquecido, né? A figura seguinte ilustra a variação de temperatura do sistema com o tempo. Legal. Então vamos lá. Letra A. Em que intervalo de tempo ocorre a fusão? Então olha só, o que está acontecendo aqui? Temperatura variando com... Esqueci de colocar aqui que é o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, o calor vai sendo transmitido para esse gelo, né? Porque a questão falou que tem uma fonte de calor constante. Então você pode pensar o seguinte, conforme está indo para a direita, ele está ganhando energia. Então, ó, desse tempo 0 até o tempo 1, o que está acontecendo? O gelo está diminuindo a temperatura, ou melhor, está aumentando a temperatura dele de menos 40, né? E vai subindo até 0. Chegou em 0, como está no nível do mar da Terra, ele vai, ó, permanecer com a temperatura constante em 0, enquanto ele ganha energia. Então, esse ponto ele está fazendo o quê? Ele está derretendo. Então, você pode falar aqui, ó, sólido, né, gelo. Chegou aqui, sólido mais líquido, ele vai derretendo um pouquinho. Quando todo ele derrete, ele vira água e começa a aquecer. Chegou aqui, de novo, ele permanece com a temperatura sem mudar ou receber energia. Então, aqui vai estar mudança de fase. Então, líquido mais vapor. Aí aqui, por último, vai ser vapor. Então, em que intervalo de tempo ocorre a fusão? Então, ó,
Letra A fusão ocorre entre T1 e T2, né? Entre, né? Deixa eu botar aqui, ó, entre T1 e T2. Letra B. Em que intervalo de tempo ocorre a vaporização? Mesma coisa, ó. Entre T3 e T4. Letra C. Considerando o calor específico do gelo igual a 0,55 calorias por grama grau Celsius e o calor de fusão igual a 80 calorias por grama, qual é a quantidade de calor absorvida pelo sistema do instante inicial a T2? Então eu quero até aqui, né? Então eu vou ter o calor 1 mais o calor 2. O calor 1 é TT1, o calor 2 é de T1 a T2, tá? O calor 1, ele está aquecendo, mudando a temperatura, sem mudar a fase. Então é calor o quê? Calor sensível. Vai ser a massa, que é 100 gramas de gelo, a questão falou, né? Vezes o calor específico do gelo, 0,55, vezes a variação de temperatura. Final, 0, menos inicial, menos 40. Mais o Q2, que é um calor latente, ele está mudando de fase. Massa 100, vezes calor latente de fusão aí, 80. É isso que a gente quer, que é o calor total. Tá? Então aqui, ó, 100 vezes 0,55 vai dar 55. Vezes, ó, 0 menos menos 40 é vezes 40. Mais 100 vezes 80 vai dar, ó, 8.000. Esse é o calor total. 40 vezes 55 dá quanto? Ó, 4 vezes 55 dá 220. Com mais um zero. 2.200 mais 8.000 igual ao calor total, que vai dar quanto? Ó, vai dar 10.200 calorias. É isso que a gente precisa para fazer esse gelo a menos 40 graus Celsius virar vapor aí a 100 graus Celsius. Ok? Continuando. Questão 7. A questão 7, ela fala o seguinte, ó, representamos abaixo o diagrama de variação de temperatura de duas massas de água M1, inicialmente a 80 graus Celsius, e M2, inicialmente a 20 graus Celsius, que foram misturadas em um vaso isolado termicamente. Considerando os dados fornecidos pelos gráficos, podemos afirmar que aí ele quer uma relação de massas, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó, o M1 é o rosa, o M2 é o verde. Eu estou misturando eles até uma temperatura de equilíbrio, né? Numa troca de calor, você pode falar que o calor de um mais o calor de outro tem que dar 0, né? Eles estão mudando a temperatura direto, tá vendo? Então é só calor sensível, não tem calor latente aqui. O calor 1 vai ser o quê? A massa de 1 vezes o calor específico de 1, né? Só que aí presta atenção. Ele está falando... Cadê? Duas massas de água. Então o calor específico é a mesma nos dois, né? Vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 40. Menos inicial, 80. Mais a outra parcela de água. M2 vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura, né? Final 40 menos inicial 20. E isso tem que dar 0. Eu não coloquei o calor específico igual a 1, porque vocês podem perceber o seguinte, sempre que é a mesma temperatura, é a mesma substância, numa troca de calor, você vai somar tudo igual a 0. Então você pode cortar o calor específico, porque você vai dividir tudo por C. Dividiu isso por C, cortou o C. Dividiu isso por C, cortou o C. 0 dividido por C dá 0, entendeu? Então sempre que ele mistura, faz troca de calor com a mesma substância, você não precisa se preocupar com o calor específico, porque você vai cortar. Então, ó, M1 vezes menos 40 mais M2 vezes 20 igual a 0. Então, olha só, M2 vezes 20 igual a 40 M1, né? A questão, ela está comparando primeiro M1, então vamos botar o 40 para o outro lado, né? Vamos até simplificar isso aqui, ó. Vamos dividir isso aqui por 20, isso aqui por 20, aqui vai dar 2. Aí passo o 2 para o outro lado, tá? Então, ó, M1, né, vai ficar aqui sozinho, passa para o outro lado, então, ó, M2 dividido por 2 igual a M1, ou seja, 0,5 M2, tá? Então a resposta certa é letra D. Ok? Número 8. Misturam-se 1 litro de água a 20 graus Celsius com 2 litros de água a 50 graus Celsius. Admitindo-se que a troca de calor se deu apenas entre os líquidos, pode-se afirmar que mistura resultante terá temperatura igual a... Então, olha só, galera.
A massa, ela aparece na densidade. Vou botar aqui do lado. Ó. Densidade igual a massa vezes sobre volume. Passa para o outro lado, ó. Densidade vezes volume igual a massa. Ok? Eu sei que 1 litro de água tem 1 quilograma de água, né? A densidade da água é 1 quilograma por litro, né? Mas, e se fosse outra substância? Vamos fazer dessa forma só para vocês verem como é que ficariam, tá? Então, calor 1 mais calor 2 igual a 0. Calor 1 vai ser a massa de 1, né? Só que é água, não é? Então, vamos lá. Densidade da água vezes volume da água, né? Vamos botar em 1 para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser o 2. Ficou horrível isso aqui, deixa eu apagar e escrever de novo. Ó. Densidade da água vezes o volume dessa água 1, vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura. Temperatura final, que é de equilíbrio, menos a inicial, que é 20. Isso mais a densidade do 2 vezes volume do 2, que vai dar a massa do 2, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura, que vai ser temperatura de equilíbrio, menos 50. Ficou bem pequenininho aqui, né? Mas aí acho que dá para entender ainda. Por que eu fiz isso daqui? Porque você vai reparar que como é a mesma substância, a densidade você pode cortar. O calor específico também você pode cortar, tá? Então você pode fazer só com volume. Mas apenas em situações que a mistura, a troca de calor é envolvida apenas numa mesma substância, que a densidade vai ser a mesma, tá? Então, olha só, o volume 1 é 1 litro, vezes temperatura de equilíbrio menos 20, né? Mais volume 2, vezes temperatura de equilíbrio menos 50 igual a 0, tá? Outra coisa, o 1 está em litro, não é? Qual é o problema disso? Nenhum problema, porque se eu for converter isso daqui para qualquer outra unidade, eu vou ter que converter os dois, né? Se eu quiser botar decímetro cúbico ou metro cúbico, eu vou ter que converter os dois. E aí eu posso simplificar, porque vai aparecer em todos os membros, do outro lado é 0, tá? Então por isso que não precisa nem se preocupar com a unidade que você está usando ali. Então vai ficar TE menos 20 mais 2TE, aplicando distributiva, menos 100, igual a 0. Né? Então vamos agrupar 2TE com TE, 3TE, igual a 100 passa para o outro lado, 20 também, fica menos e menos vai para o outro lado mais, então 120. Divide o 120 por 3, aí você vai ter TE igual a 40 graus Celsius. Tudo bem? Resposta, letra B. Ok? Questão 9 aí, última. Ó, inicialmente, 48 gramas de gelo a 0 graus Celsius são colocados no calorímetro de alumínio de 2 gramas, também a 0 graus Celsius. Em seguida, 75 gramas de água a 80 graus Celsius são despejados dentro desse recipiente. Calcula a temperatura final do conjunto. Aqui a gente tem duas coisas novas. Primeiro, é uma troca de calor com capacidade térmica do calorímetro. Segundo, vai ter mudança de fase, porque está misturando gelo já a 0 graus Celsius com água quente. O gelo, ele só vai receber energia, porque ele é o mais frio do sistema. Se ele vai receber energia, ele vai começar a derreter. Então tem que ter troca de fase também. Então é uma troca de calor com mudança de fase. Uma das formas de fazer, que eu acho que é mais fácil por enquanto para a gente aqui, tem duas formas, né? Ou pelo gráfico ou dessa forma que eu vou fazer agora. Eu vou fazer dessa forma aqui porque eu acho que é mais fácil, tá? Enfim, o que a gente pode pensar? O alumínio, ele não vai derreter tão rápido. Ele não derrete antes de 80 graus Celsius, é depois. Então o alumínio só vai ter mudança de temperatura. Vamos pensar, né, o que eu preciso para derreter todo esse gelo? Vamos pensar nisso? Vamos lá. Calor igual a massa vezes calor latente, né? O calor que eu preciso para derreter 48 gramas de gelo é 48 vezes o calor latente de fusão do gelo é 80. Então, ó, aqui vai ser 48 vezes 80. Eu não vou fazer isso aqui de cabeça, eu não estou afim de errar. E eu sempre erro esse tipo de conta. 48 vezes 80, 3.840. Então, ó, ele precisa receber 3.840, né, calorias para derreter totalmente. Quem é que vai fornecer essa energia para ele?
Ó, não é o alumínio que tem mesma temperatura não vai ter troca de calor, né? Então tem que ser isso aqui. Tem que ser quem? Isso aqui o quê, né? Ótimo isso aqui. Tem que ser, ó, a água quente. Vamos tirar 3.840 calorias dela? Então vamos lá. Tirando, ela vai diminuir o quê? Né? Vai diminuir uma determinada ΔT que eu vou achar. Então, ó, 3.840 igual a massa de água 75 vezes calor específico da água 1 vezes variação de temperatura, tá? 3.840 dividido por 75 vai dar quanto? Vai dar 51,2. O que significa isso? Significa que se eu pegar 3.840 calorias da água quente e jogar para o gelo, no final das contas, vai ficar assim, ó. Vou botar aqui para a gente fazer mais fácil, ó. Aí, depois que eu fiz isso, vai ficar 48 gramas, né, de água a 0 graus Celsius. Eu peguei essa energia da água quente e joguei no gelo. Ele vai virar água a 0 graus Celsius. Vai ficar o calorímetro, né? Então, ó, 2 gramas de alumínio a 0 graus Celsius. E eu vou ter agora, ó, 75 gramas, né, de água a quanto? A água estava a 80. Eu subtraí 51,2 dela. Então vai ficar quanto? Ela vai ficar a 28,8 graus Celsius. Então a gente pode fazer uma troca de calor agora sim, do jeito que está. E qual é a vantagem? Nessa aqui, você não tem mais mudança de fase, você vai ter apenas mudança de temperatura. Tudo bem? Então olha só, vamos fazer aqui. Ó, Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Q1 vai ser essa água, 2S e 3S, né? Então vai ser, ó, a massa dessa água, 48, vezes o calor específico dela, 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio menos 0. Mais o do alumínio, né? O do alumínio, ele deu até o calor específico do alumínio, né? Mas de vez em quando a gente tem que usar a capacidade térmica, tá? A capacidade térmica é calor sobre variação de temperatura, né? Se você passa para o outro lado, o calor é igual a variação de temperatura vezes capacidade térmica. E a gente poderia usar dessa forma, mas vamos lá pelo calor específico mesmo. A massa do alumínio, 2, vezes calor específico do alumínio, 0,22, vezes variação de temperatura, temperatura de equilíbrio, menos 0. Né? Aí, ó, mais o calor 3, que são 75 gramas de água, vezes calor específico da água, vezes temperatura de equilíbrio, menos 28,8. E isso tem que dar 0. Tá? Então a conta ficou assim. Vamos terminar ela. Aqui vai ficar, ó, 48 TE, né? Mais 0,44 TE, né? Mais 75 TE. Aí 75 vezes 28,8. Isso aqui dá quanto? Ó? Isso aqui dá 2.160, mas tem um negativo aqui, então fica menos 2.160, igual a 0. Aí, né, vamos somar o 75 com 0,44 com 48. Ó. 75 mais 48 mais 0,44 vai dar 123,44 TE. Passo 2.160 para o outro lado e vamos dividir. 2.160 dividido por 123,44. Vai dar aproximadamente... Deu um número quebrado, né? Será que a gente errou conta? Vamos ver. 17,5 graus Celsius. Tem essa opção. Dá 17,49, tá? Então, letra B. Tudo bem? E aí a gente acaba as questões de calorimetria. Valeu, galera? Depois eu boto o restante, né? Que é troca de calor. E assim, eu acredito que até o início da semana tenha tudo lá no Google Classroom, se a internet ajudar.